primordial. Nós não podemos perder de vista que para cada tema escolhido, 40 vão ficar de fora. Por quê? Porque esse movimento gerado nacionalmente e depois localizados nas diversas regiões, ele é um movimento de quebra de sistema. E quando se fala em quebra de sistema, nós falamos do sistema em geral. Quando se fala de geral, quando se fala do amplo, e a gente tenta trazer isso para pontos específicos, para cada ponto escolhido nós deixamos 2, 3, 10, 40 descobertos. Cabe a nós, cidadãos, ensinar o executivo a trabalhar. Eles sabem exatamente onde é que estão os problemas. Eles sabem exatamente onde é que eles estão fazendo bem feito e onde é que eles estão deixando a desejar. Né? Qual seria a melhor maneira, então, de mostrar a minha insatisfação? Né? O povo brasileiro descobriu isso agora. O executivo sabe o que tem que fazer. Tanto que está lá. Eles tiveram pauta, plano de governo. Eles prometeram tópicos de um plano de governo que não vem sendo cumprido. Então, o grupo Revolta Pública, gostaria de dizer isso para todo mundo, é a nossa mensagem, né, de vésperas de reunião para o segundo manifesto. Não criem a ilusão de que essa pauta vai resolver muita coisa. Ela vai servir para direcionar o manifestante. Ela vai servir para informar um pouco a imprensa, que também já sabe onde é que estão os problemas do município. Tá? Então, que não se crie essa falsa ilusão de que uma pauta vai definir ou vai deixar o movimento com cara de mais sério, mais centrado. Não. Se o objetivo é a quebra de um sistema, o movimento ele criou vida própria e está funcionando muito bem. Os governantes estão sentindo o chão tremer. Os governantes estão sentindo que eles estão ali para prestar serviço e não para se locupletar. Eles sentiram, enfim, na pele que eles estão ali para servir. Eles são os servidores do povo. E essa manifestação só existe porque deixaram isso de lado. Muito cuidado para não se iludirem com as promessas que eles vêm fazendo para calar os manifestos. Do que é que a gente está falando? Eles estão respondendo que já estão trabalhando, estão dando prazos médios e longos para a coisa melhorar. A saúde lá em setembro, outubro é que vai melhorar. Mas eu não sei se a maioria prestou atenção que as reivindicações dizem respeito a erros de diagnóstico. Não precisa esperar até outubro. Isso tem que estar acontecendo já, porque o médico já está lá, nesse momento, trabalhando. Nós estamos falando de poucos funcionários. Nós estamos falando de péssimo atendimento. E não é só porque precisa criar novos postos, é porque nos que existem, o mínimo já não está sendo feito. Nós estamos falando de dengue. A dengue está aí, a fiscalização não existe. Não precisa esperar 1 ano, 2 anos, não precisa vir mais o quê para existir a fiscalização? Para existir uma fiscalização em cima dos donos de terreno que deixam parecendo um pântano, criando tudo quanto é tipo de bicho, porque não é só a Aedes aegypti, não. Sai rato, cobra, escorpião, caramujo africano. Não existe fiscalização, por isso que está do jeito que está. As reivindicações que nós estamos fazendo não são reivindicações que precisa esperar até outubro, até janeiro do ano que vem, sabe? São coisas que já estão acontecendo e muitas vezes por falha humana. Uma consulta superficial, uma goteira dentro da sala de aula, manutenções básicas na escola. E nós temos funcionários, departamento, material para ir lá. Não dá para construir uma nova? Vamos arrumar a que tem. Não dá para fazer uma reforma ampla? Vamos consertar o que precisa e não deixar a ponto
de estar entrando água dentro das salas de aula. Não deixar ao ponto de abandono, como a gente tem visto. Lixo depositado em locais errados, mananciais sendo poluídos agora, nesse momento. Depósitos de lixos irregulares, nesse momento. Não são coisas que precisam um ano para resolver, nem a verba da lua para resolver. Então, o que a gente tem percebido, isso não é só em Assis, não. A gente já tem percebido desde o federal até o municipal. Nós vamos fazer tal coisa daqui a tanto tempo. Então, os movimentos já podem parar. Então, está se criando uma ilusão de que já vão começar a fazer para o movimento calar. Então, o que o cidadão manifestante que acordou, e eu não gosto desse termo acordou, que saiu da anestesia, da zona de conforto, esse cidadão que manifesta precisa prestar atenção se essa promessa não está servindo só para desviar a atenção dele. O foco do manifestante tem que estar aí, na efetividade do movimento. Nem tanto em fazer listinha, não, gente. Fazer listinha é o que eu disse, para cada item, 30 vão ficar de fora. Então, na reunião de amanhã, não tenta destrinchar demais a pauta. Faça uma pauta objetiva, curta, rápida, de rápido entendimento, para que seja fácil transmitir para o executivo e para a imprensa toda. Tá? Não precisa perder muito tempo com detalhezinhos, porque isso aí é problema do executivo, não é nosso. Até porque nós não temos o conhecimento suficiente para destrinchar uma pauta e dizer como é que ela funciona. O serviço público ele é um mundo. Só que nós temos o quê? Que provocar o funcionamento dele. O sistema público é um mundo que possui profissionais específicos para cada função e que não estão fazendo o mínimo. A função do povo é cutucar essa gente aí. É pôr essa gente para trabalhar como são pagos para trabalhar. E se não tiverem contentes com quanto ganham, saiam e deixem os outros entrarem. Então, muito cuidado com promessa de médio e longo prazo. A gente deve atentar de que a maioria dos anseios da população são emergenciais e possíveis, porque quase a maioria diz respeito ao atendimento mínimo e humano. Então é possível sim, já haver uma mudança, sem esperar verba, sem esperar resposta de órgão nenhum, sem encaminhar papelzinho e o papelzinho demora 2, 3 meses para retornar. Vocês podem ter certeza que mais da metade da reclamação do cidadão é em relação a coisa que já é possível fazer. Basta mudar a maneira de fazer. Não é um bicho de 7 cabeças. O cidadão não está pedindo nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? Então, a gente não pode se deixar iludir por respostas evasivas que a gente vê que já vêm sendo dadas. Ah, nós vamos fazer, porque começa a falar em sigla, porque aí fica difícil, a maioria do povo não entende, tirando meia dúzia mais letrada ou mais interessada na coisa burocrática, a maioria não entende o que significa essas siglas. O que precisa ser feito já é possível sim, é só prestar mais atenção e ter um olhar direcionado ao cidadão, e que é o que a gente não tem visto. Quando a gente entra no serviço público, a gente mal é olhado. E a gente sabe aqui, onde é que a gente é menos olhado. Os principais locais que a gente recorre não é olhado. Um cidadão que liga para reclamar de uma dengue, um funcionário responde que não vai fazer nada porque virou epidemia, gente morrendo porque tem uma doença e é tratada para outra doença, é mandada de volta para casa 5, 6, 7 vezes até morrer. Isso é falta de olhar. Isso não custa caro, olhar e prestar atenção. Isso é falta de amor ao próximo. E para isso não precisa falar em sigla e nem pedir prazo de 1 ano, 1 ano e meio. O que
a administração tem que entender que ninguém aqui está pondo ninguém na parede para cobrar coisas escalafobéticas, não. A gente está cobrando o mínimo, que é trabalhar com amor e atenção com o que tem. E aí vocês vão falar em sigla entre vocês e esperar o prazo necessário aí, mas até então o povo está sendo atendido. Abram canais onde a população possa se dirigir. Estipulem prazo para responder e cumpram o prazo. Isso é atenção. A maioria dos problemas encalacrados são por falta de comunicação e vontade. Então eu peço para todos os manifestantes, em nome do Grupo Revolta Pública, que tanto se orgulha por ter cedido o espaço, para que todos, líderes de si mesmos, pudessem postar, interagir, trocar. Nós, orgulhosos disso, pedimos, manifestantes, atentem para as respostas que começarem a chegar. Não aceitem qualquer resposta. O prefeito atender um grupo não significa necessariamente que alguma coisa vai sair dali. Vai ser uma leiturazinha de cartinha e vai todo mundo voltar para casa. E se não houver um olhar atento e uma atenção específica e direta em cima do resultado, não vai acontecer. Então, cuidado com as tabulações. O Revolta Pública, quando percebeu a ansiedade, quem é que vai entrar no gabinete? Quem é isso? Entendam. Com reuniões como essas que vão acontecer amanhã, grupos e lideranças vão surgir espontaneamente. Pessoas que já estão, muitas vezes, envolvidas com certas causas, já vão se manifestar ali, vocês vão ver que ela já tem um conhecimento mais profundo. Essa seria uma pessoa para tá indo junto, num grupo, conversar com o nosso chefe do executivo. Ali já vão aparecer as pessoas que têm um conhecimento privilegiado sobre uma ou outra coisa que de repente é a sua necessidade também. Aí você vai falar, pô, o cara sabe, o cara tem acesso aos dados, então esse é uma pessoa legal para representar esta causa. Aí vamos partir para outra causa. Esse aqui tem conhecimento disso, trouxe aqui as reivindicações dele. Se for de consenso de todos, passe para ele a incumbência de acompanhar o outro que já foi eleito aí lá. Formemos uma equipe, um grupo de pessoas para levar então até o chefe do executivo as reivindicações principais, sempre atentos que para cada uma delas tantas outras ficaram, porque nós estamos quebrando um sistema. Nós estamos mudando uma forma de gerir a coisa pública. Uma outra questão. O movimento começou nacional, passou pelo estadual e acabou culminando nos movimentos municipais. Cidadãos preocupados com a sua cidade, o lugar onde vive e as suas mazelas diárias em relação à municipalidade. Vamos dar preferência para aquilo que diz respeito ao nosso município. É óbvio que todo município sofre reflexo do Estado e da nação. Mas, de repente, se a gente focar nos problemas locais, nós vamos perceber que muitos deles já podem ser resolvidos sim. Então, amanhã, durante a reunião, vamos focar mais no municipal, né? O tema é livre, lógico, a manifestação continua aberta para todas as reivindicações, porque cada um sabe onde o sapato aperta, e esse movimento é a junção de indivíduos com anseios coletivos. Então não existe, não posso reivindicar uma coisa ou outra. O brasileiro teve agora a oportunidade de mostrar quem é, a sua índole, o seu caráter. Pontos de vandalismos isolados, de grupinhos ou articulados com alguma outra intenção, ou de doidos mesmo, alienados, que querem quebrar tudo, nós não sabemos, mas esse pessoal, eles são minoria. O movimento em si é pacífico e positivo, caminha para frente e para o alto, com os olhos no horizonte. E o povo brasileiro mostrou que tem índole boa, porque se
realmente a intenção fosse partir para a ignorância ou para o vandalismo, não teria um prédio público em pé mais. Os políticos teriam que pedir exílio. Mas não é isso. Mudar o político não adianta. Se o sistema permanecer, ninguém acha que aqui o que está acontecendo é culpa desse prefeito, ou desse ou daquele. Não tem bode expiatório, gente. A culpa é de um sistema perpetuado durante séculos, vindo da vontade de governar por causa própria, para extrair ao invés de administrar para todos. Vem de uma política exclusivista, deturpada, mal intencionada, suja. É um sistema, não é um político ou dois políticos ou três políticos. Até porque eu vou dizer uma coisa, pode-se entrar lá com a melhor intenção do mundo, o sistema quebra a pessoa em um mês. Um mês. Quem já trabalhou na administração pública já sentiu na pele a luta interior que é querer fazer e não poder. Propor coisas corretas e rirem de você. Porque o sistema já ganhou espaço e raiz. Então que o prefeito não pegue para ele, que a secretária ou o secretário não pegue para ele, mas que tenha vontade de mudar também. E fazer o que precisa fazer. A começar do mínimo, que não precisa esperar até outubro, dezembro, março do ano que vem. Não precisa esperar milhões chegarem, começa com o que tem. É de dentro para fora, é de agora para depois. Para pessoas deixarem de morrer por falta de olhar, não precisa esperar nem até amanhã. Se eu cair lá doente hoje, eu não preciso morrer. Porque tiveram preguiça de olhar para mim. Então, amanhã a gente aguarda todo mundo. A CIS aguarda todo mundo. Aqui não tem grupo, pessoa, estrelas. Não existe isso. Eu vim aqui falar em nome do grupo, porque o grupo foi anfitrião dessa maravilha de reunião, de conversas, de trocas. O grupo cedeu o espaço e morre de orgulho, de alegria, de felicidade, de ter podido receber as pessoas como recebeu. Uns souberam usar o espaço, gostaram de usar o espaço, outros jogaram pedra, cuspiram no próprio espaço, mas não saíram, estão aí, estão firmes. Tivemos pouquíssimos casos de problemas de pessoas tentando levar vantagem e tal, mas nós resolvemos democraticamente e com justiça, viu? Com justiça. Porque aqui ninguém é louco nem prepotente para sair cortando cabeça, isso não existe. Se houve esse tipo de conversinha também já pode matar no ninho, porque isso não existe, tá? Todos aqui são muito bem-vindos. O assisense encheu a gente de orgulho, nós que nascemos nessa terra, tivemos nossos filhos nessa terra, colhemos dessa terra, plantamos nessa terra, a gente se encheu de orgulho. Os nossos irmãos agregados que vieram de outras cidades e trabalham aqui, estudam aqui, juntos na mesma manifestação, também nos encheram de orgulho, porque estão cuidando, zelando, primando pela terra que escolheram para vir estudar, para vir trabalhar, morar, criar seus filhos. Então, Revolta Pública agradece a cada um a contribuição que deu. Eu gostaria também de lembrar que cada vez que a gente pedia contribuam mais, era justamente para a gente olhar meio que no geral e pegar as pessoas que dominam um ou outro assunto para colocar lá como representante, sugerir, né? Tudo foi feito através da sugestão. O Grupo Revolta Pública sempre disse, não precisamos de líderes, precisamos de espaço, porque esse é um movimento de todos para todos. É um movimento justo, digno, positivo, bonito. A CIS fez bonito na região. A CIS foi notícia fora da região
pelo movimento que conseguiu levantar no primeiro, pelo êxito, pela união, pela organização. Assis fez bonito, como todo o Brasil, excetuando esses eventos vandalísticos, entre aspas. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou nesse intervalo do primeiro para o segundo. Gostaria que todos estivessem na reunião amanhã, todos representando a sua causa, com vontade de discutir positivamente, que as diferenças sejam eliminadas, as diferenças negativas, conturbadas, sabe? E que as diferenças que aparecerem ali sejam como tijolinhos, sabe? Diferentes, mas construindo a mesma parede. Nós nos orgulhamos muito do que está acontecendo na nossa cidade. Muito mesmo. De ver pessoas, desde criança até velhinhos, assisenses, participando, para ver a nossa cidade voltar a ter identidade política e social, porque Assis perdeu a identidade política, perdeu a identidade social. Assis deixou de existir no âmbito de estado, de cidades. Ninguém mais sabe onde é que fica Assis. Assis já teve notoriedade, já foi uma cidade de regionais, já foi uma cidade de eventos. Nós que tivemos a oportunidade na década de 90, os que tiveram oportunidade antes de sair para estudar fora de Assis, quando falávamos, sou de Assis, Assis, a terra disso, a terra daquilo, fica em tal lugar, é Assis, a gente ficava feliz. Hoje ninguém mais sabe onde fica Assis. Assis foi sendo tragada pela omissão administrativa. Tragada. Então, para nós, um movimento desse, para vocês que são mais jovens, talvez ainda não consigam ter a dimensão do que é isso para a gente que é mais velho, é um orgulho tremendo assistir e participar desse movimento. O Revolta Pública se orgulha muito de fazer parte disso tudo. Nós somos um cisquinho no meio daquela multidão, mas nós nos orgulhamos de fazer parte disso tudo. Muito obrigada. Perdoem por alguma coisa. E movimentos virão. Dependendo das respostas que chegarem, movimentos virão, vão continuar. Nós continuaremos cedendo o mesmo espaço para aqueles que realmente querem e buscam mudança. Movimentos continuarão acontecendo até que as mudanças comecem a aparecer. Nós não vamos descansar. O Grupo Revolta Pública é um grupo de ativismo, de atitudes. Nós temos a nossa agenda de atitudes. Nós vamos continuar com a nossa agenda e dando esse espaço para o movimento, para o grande movimento de união das pessoas, que apoiou o movimento nacional, que é a manifestação pública pacífica. Né? Paralelamente, o Grupo Revolta Pública tem as suas atividades, como foi a atividade frente à Prefeitura do Pronto Socorro, que foi uma atividade identificada na faixa, como sendo do grupo apenas. Então, muita gente confundiu as duas manifestações, mas são manifestações diferentes. As que nós fazemos é uma mais silenciosa, apenas com o nosso grupo. Estaremos fazendo outras que talvez precisemos de mais adeptos. A gente vai fazer o convite para quem quiser participar, mas não pode haver confusão entre uma manifestação e outra. Nós não podemos, enquanto manifestantes, nos perder nas nossas atividades. Porque se nós cobramos administração séria de uma administração pública, nós temos também que entender como é que funciona o ativismo, os manifestos, de uma maneira clara, com as suas diferenças, sabendo identificar os movimentos, se eu devo participar, se eu não vou participar, se eu fui injustiçado, se eu não fui injustiçado, até porque aqui no Grupo Revolta Pública, nós somos um grupo e nossa força está no grupo. Somos apenas indivíduos com uma vontade, com um sonho, com um ideal. Porque nós somos todos idealistas nesse grupo. Todos idealistas. Nós visamos causas,
não visamos pessoas. Nós visamos soluções e apontamos o problema. Nós não perseguimos, nós não difamamos. Nós não trabalhamos em cima de fofoca, de bobagem, de causas pequenas. Nós olhamos o nosso município como um todo. Todos nós do Revolta Pública somos idealistas. E nos mexemos. Colocamos a mão na massa. Sem medo. Sem receio. De uma maneira séria, pacífica. Gostamos das coisas pretas no branco. Temos a nossa agenda, continuaremos com a nossa agenda, independente do movimento geral, e continuaremos recebendo de braços abertos o movimento geral para que todos possam, que já estão reunidos e que agreguem mais pessoas, possam continuar na sua militância, na sua luta por uma cidade melhor. Que cada um faça pelo seu filho, pela sua família, pelo seu funcionário, pelos seus netos. Porque nós, juventude, nós que já estamos acima dos 40 anos, estamos saindo. Vocês estão chegando. É uma luta de todos para todos. Então eu gostaria muito de agradecer a cada um. Me desculpar em nome do grupo por algum imprevisto ou por algum mal entendido. Mas eu creio que o resultado foi maior e muito superior a qualquer tipo de mal entendido, de probleminha, que a gente pode muito bem passar por cima dele. Tá? Um grande abraço a todos e até amanhã, na hora do movimento, na hora da reunião, na Praça Arlindo Luz, às 15 horas. Estaremos todos lá, de mãos dadas, unidos. Até amanhã.